Ao longo das últimas semanas, o CNN Prime Time vem detalhando ponto a ponto as mudanças propostas pela reforma tributária. A gente já sabe que a implantação do IVA vai deixar o pagamento de impostos mais simples, mais transparente. E isso deve trazer produtividade às empresas. Mas como é que vai ser o impacto para nós, consumidores? Esse é o tema do quadro Fatos Primeiro com Marco Antônio Mendes. Marco, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha a gente. É isso mesmo que você falou, né? Para as empresas vai ficar muito mais simples e mais transparente. Elas não vão mais precisar se preocupar com as tantas leis de ICMS de cada um dos nossos estados e nem de ISS das mais de 5.500 cidades. O pagamento de um único imposto vai, então, facilitar bastante. Mas será que aprovar a reforma vai trazer benefícios só para as empresas e não para os brasileiros? Bom, essa aqui é uma afirmação falsa e eu explico como isso influencia na vida de todo mundo. Primeiro, é que ano após ano o Brasil praticamente não cresce. Nosso PIB fica sempre muito baixo e com isso a população é que sofre. Falta renda, falta emprego e a reforma tributária é a oportunidade para fazer o país voltar a crescer. A gente tem, inclusive, algumas projeções que mostram isso. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais indica que a economia brasileira deve ter um crescimento de 12% a mais em 15 anos com a reforma. E aqui, então, eu tenho alguns dados por setor. A estimativa é que a agricultura tem um crescimento adicional de 10%. A indústria 16% e serviço cerca de 10%. Bom, esse mesmo estudo aponta um crescimento de 7,5% na geração de empregos. A gente bateu um papo com a economista Zeina Latifi sobre esse assunto e ela deu um recado importante. Ela disse que reformas estruturais costumam demorar um pouco para surtir efeito. Vamos acompanhar o que ela disse. Essa reforma, como qualquer reforma estrutural, não é que você vai lá, aprova e rapidamente você vira a chave e o país dá um salto de crescimento. Não, esse é um processo cumulativo, não só porque a reforma, o novo sistema, ele tem etapas para sua implementação, né? São anos aqui que a gente vai ter de transição, não só por isso, porque realmente reformas estruturais, elas muitas vezes não têm um impacto tão rápido quanto as pessoas gostariam. Isso é a razão de muitas vezes o Brasil postergar reformas estruturais. Como o benefício não é muito palpável no curto prazo, a classe política acaba adiando. O ponto é que a gente chegou numa situação tão limite que conseguiu construir ali minimamente um consenso para avançar nesse tema que é tão importante, que a gente está atrasado. Eu trago também outros pontos que a reforma vai trazer de benefícios para a população. Um deles é que, com a redistribuição de como os impostos vão ser cobrados, 90% dos brasileiros devem pagar menos. Tem também a isenção dos produtos para a cesta básica e a redução da tributação sobre produtos e serviços essenciais de saúde, remédios e transporte público. São mudanças profundas no nosso dia a dia e também na economia do país. Márcio. E é compreensível que seja complicado a gente entender uma reforma tão ampla, tão grande assim, mas o fundamental é que o governo se comunique bem, transmita o que está sendo feito de forma clara, para que a gente entenda e, consequentemente, perceba o que está acontecendo e até o que vai vir para frente. Como a própria economista falou, é longo esse trajeto, né? Marco Antônio Mendes, do quadro Fatos Primeiro. Obrigado e boa noite, Marco.